Olá, querido jovem, tudo bom? Que alegria estar com vocês esse trimestre, estudando aí a lição. Vamos tentar fazer apenas um vídeo por semana, mas o tema é muito rico. Vamos ver se a gente consegue em um vídeo só dar conta. Então, para essa primeira semana, a gente vai analisar aí um pouco também da visão geral da lição. A lição vai falar sobre liberdade. E a intenção não é questionar a sua liberdade para agir e viver, mas falar sobre o aspecto da liberdade no quesito de liberdade política e religiosa, que a gente viu uma mistura clara disso nessa última política, até mesmo aqui no Brasil, e vale a pena a gente estudar, porque a Igreja Adventista tem um pensamento claro sobre a liberdade religiosa, mas devido à mistura que houve e muitos em nome de Deus proclamando candidatos, é interessante, então, estudar sobre o tema. Um dos aspectos importantes que o autor destacou logo aí na introdução é que nós não cremos que nenhum movimento político vai trazer soluções definitivas para este mundo. A gente precisa entender que não estamos nas mãos dos homens, e sim nas mãos do Senhor. Além disso, o autor fala sobre, na parte de vista geral, sobre quando ele participou de um debate onde incluía pessoas também de outras religiões, e ele trabalhou a seguinte ideia: entre os 4 pontos que ele coloca, eu queria falar sobre o terceiro. Ele diz assim, ó: os adventistas apoiam o conceito de separação de igreja e Estado, pois o governo e suas leis não devem interferir em nosso relacionamento com Deus. Então, nosso relacionamento com Deus deve ser algo distinto, separado desse aspecto político. Então, durante esse trimestre, vamos ver isso com mais clareza. E aí, já entrando na lição da primeira aí desse trimestre, tem como título o Espírito de Cristo. E aí vem trazendo 3 fotos aí ilustrativas. A primeira, Pedro cortando a orelha de Malco. A segunda, Jesus curando a Malco, os soldados. E a terceira, tropa dos que fariam o mesmo. E você vê que alguns hoje têm o pensamento e querem normalizar agirem de maneira bruta com palavras ou ações em nome de Deus. E aí então o título da lição é o Espírito de Cristo. Como Cristo agiria em meio aos movimentos atuais? Qual seria a sua forma de agir? É esse o contexto da lição desse trimestre. E falando sobre contexto, a lição iniciou falando sobre o decreto, o Edito de Milão de 313, onde colocou fim à perseguição aos cristãos. Porque naquele período, ainda até no período de Cristo, mais um pouco mais à frente, até o ano 313, aqueles que não declaravam César como um deus e não o adorassem era perseguido. Isso ocorreu bastante com os cristãos. Foram perseguidos por não seguir esta posição do governo romano. O interessante é que logo após esse edito, que trouxe liberdade, décadas depois, os cristãos agora começaram a perseguir para que as pessoas crescem como eles criam. Quiseram ser livres para agora obrigar as pessoas a crer. Essa nunca foi a visão de Cristo e nunca foi da sua vontade se que assim fizesse. O interessante é que essa união da igreja com o Estado ali em Roma aconteceu quando o imperador, entre aspas, se converteu, Constantino, entre 306 a 337 depois de Cristo. Constantino, como adventista, a gente fala bastante sobre ele, pois vários problemas tivemos com a conversão ao cristianismo de Constantino. Até mesmo o aspecto aí do domingo como dia de adoração, foi ele que levou a um pensamento de como Jesus ressuscitou no domingo, deveria então colocar o domingo como dia de adoração. Só que Constantino tinha uma visão pagã da vida e com isso ele adorava o Deus só. Por isso que o domingo tem a ver, até no inglês quando traduz, dia do sol. Então você vê que houve vários problemas nessa conversão dele. E um deles foi impor, por meio do império, o cristianismo como uma religião. E com isso se matou em nome de Deus. E a igreja perseguida passou a perseguir. E isso trouxe vários problemas. A igreja nunca deveria ter entrado na lista dos perseguidores.
mas por momentos e pessoas erradas à frente, cometeu esse erro. Mas isso nunca veio de Cristo. Até tem uma declaração na lição que diz assim, ó, a igreja como um todo foi corrompida por ambições políticas, financeiras, que se opunha diretamente aos princípios de Jesus. Caso a igreja tivesse permanecido fiel ao ensinamento e ao Espírito de Cristo, teria evitado a mistura profana entre igreja e Estado, que resultou nas tiranias religiosas da Idade Média. Então você vê que ao se misturar, foi por ambições pessoais e financeiras, e isso trouxe grandes problemas, como encontramos também em nossos dias. A lição ainda diz mais, ó, hoje é fundamental para a missão da igreja conhecer e promover os princípios originais de Jesus, que Jesus estabeleceu. E o espírito dos discípulos. Os adventistas há muito tempo acreditam, aqui que é o momento da declaração, na liberdade religiosa, incluindo o direito do ser humano ter ou adotar uma religião, que seja ela individual ou coletiva, ter o seu momento para comunhão, culto, observância, prática, testemunho e ensino. A pessoa tem direito a adorar o que ela quiser. A liberdade religiosa é essa. Então, se for religiões de matrizes africanas, é direito dela. Se for o cristianismo, ser muçulmano, é um direito que a pessoa tem e ninguém pode tomar esse direito. Então, há países que é proibido outras religiões. E isso você vê que há vários problemas. Então, nunca foi vontade de Cristo e nem deve haver no coração de um verdadeiro cristão o desejo de que o cristianismo seja algo imposto. A gente quer que as pessoas, por livre consciência e o Espírito Santo conduzindo, tomem a decisão ao lado de Jesus. Por isso que Deus nos chama para ser proclamadores das boas novas. Nosso papel é anunciar. Quem ajuda em sua conversão é o Espírito Santo de cada pessoa. Jesus Cristo é o exemplo perfeito disso, de alguém que tinha o poder para impor e controlar as multidões, mas assim não o fez. Jesus não obrigava as pessoas a o seguir e fazer o que ele queria, mas ele tratava com amor e por onde passava, trazia para si o que? Multidões. Os discípulos de Jesus estavam profundamente enraizados em sua cultura. Era uma época de intensa luta política e intolerância nacional, assim como é hoje. E por isso que Jesus, ao chamar 12, ensinou, capacitou, para que eles vissem o mundo de uma maneira diferente. Houve uma lição que a gente trabalhou o aspecto da cosmovisão bíblica. A maneira que olhamos o mundo é de acordo com a Bíblia e diferente do que as pessoas enxergam, porque nós buscamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. A lição diz assim, ó, Jesus jamais tentou intimidar, ameaçar ou forçar as pessoas a seguir. Não é por intimidação, por obrigação que as pessoas devem seguir a Cristo. Se os líderes da igreja e os cristãos de todas as épocas tivessem adotado o Espírito de Cristo, a história da igreja nunca teria sido inclusa como atos de perseguição. Nunca deveria a igreja ter intimidado as pessoas, mas se fizesse como Jesus, pregasse o amor, ajudasse as pessoas viriam por amor também. Outro aspecto interessante, a lição diz assim, ó, Jesus nos disse claramente como devemos reagir quando uma família ou uma cidade não quiser nos receber. Mateus 10, 14. É para a gente fazer o quê? Sair daquele lugar, sacudir a poeira dos pés e ir embora. Não quis ouvir, não quer receber, nosso papel é seguir. Não obrigar as pessoas a ouvir. Quando experimentamos a rejeição, não há necessidade de invocar fogo do céu. Mas você pode falar assim, ó, mas não teve pessoas que invocou? Por exemplo, Elias, que desceu fogo do céu e ali consumiu os profetas de Baal. A gente precisa entender que são contextos diferentes. Elias estava ali em nome de Deus. E houve momentos que Deus agiu como juiz executor, principalmente no Antigo Testamento. Se você for olhar, por exemplo, Deus agiu como executor no dilúvio, Deus agiu como executor em Sodoma e Gomorra, mas quando chega no Novo Testamento, a gente vê Jesus repreendendo aos seus discípulos que queria agir com esse desejo de juiz. Quer ver um desses exemplos? Quando ali
Pedro cortou a orelha de Malco, Jesus o repreendeu. Você encontra isso em João 18:10, quando também Tiago e João percebeu a rejeição dos samaritanos. Eles disseram: Senhor, quer que mandemos descer fogo do céu para consumir a eles? Lucas 9:54. E Jesus não aceitou a proposta tanto de Pedro como também de Tiago e João. Jesus então deixou claro, eu gostei dessa frase aqui, ó, ele não deixou essa missão para a sua igreja. Você percebe, ó, ele diz assim, ó, sua igreja com esse tipo de instruções, Jesus não deixou, embora o Novo Testamento contenha a história de juízo que foram exercidos diretamente por Deus, como Ananias e Safira, que foram ali na hora, morreram, porque agiram contra o Espírito Santo, contra Deus, mas foi o próprio Deus que o repreendeu, e não um profeta que assim o fez, como se tinha no Antigo Testamento. E a lição diz assim, ó, quando Jesus voltar, ele virá como juiz e executor, realizando a obra de destruição por meio dos anjos. Mas quando veio pela primeira vez, como um exemplo humano, com todos os líderes da igreja, sua missão nunca incluiu destruir vidas humanas. Jesus não veio com esse papel de querer destruir. A maior força física que Jesus já usou foi quando virou as mesas ali no templo, em Marcos 11. Contudo, ele derrubou mesas, não famílias nem vidas. E aí tem uma frase que diz assim, ó, a única vida que Jesus tirou foi a da figueira, em Marcos 11, 20 e 21. E fez isso para ilustrar a realidade de Israel. Jesus não tirou a vida de ninguém, nem mesmo você vê Jesus fazendo isso àqueles que o tratavam mal. Jesus não desejou a morte deles. E não é papel nosso desejar a morte de ninguém. A lição de quarta-feira fala, olha, ao olharmos ali a intenção e a ação de Pedro contra Malco e também dos discípulos de querer pedir que descesse fogo do céu, você se vê parecido? Às vezes com esse desejo de justiça própria? Cuidado com isso. Peça a Deus que o ajude a repreender esse espírito de justiça própria. E na quinta-feira, a lição fala sobre a demonstração final. O Espírito de Cristo foi demonstrado ali na cruz. Jesus orou pelos que os perseguia. Jesus foi levado em silêncio. E essa submissão de Jesus é o que muitos cristãos às vezes não querem. Dar a outra face, ter a calma de Jesus, deixar o que precisa acontecer para que sirva de testemunho. Às vezes a gente quer resolver pela força do braço. E Jesus, como foi levado como ovelha muda ao matador. Esse é o maior exemplo. Ele não tinha erro, mentiram, falsos testemunhos, e em nenhum momento Jesus ficou debatendo que eles estavam errados e Jesus certo. Jesus permitiu que tudo acontecesse, mas hoje temos o exemplo dele de mansidão e amor. Quantas vezes estamos, entre aspas, certos, mas pela nossa reação acabamos perdendo a autoridade e perdendo o momento de dar um bom testemunho. Cuidem para que, em meio aos debates políticos, a gente acabe deixando Cristo de lado e sobressaia o que não deveria, que é a nossa visão de mundo deturpada fora do contexto bíblico. Nosso papel como cristão é pregar a Cristo e mostrar o seu amor e bondade. O Espírito de Jesus é o completo oposto deste mundo, e isso precisa ficar claro para nós. Jesus estava convidando os seus discípulos a renunciar suas ambições e se juntar a ele em sua jornada de abnegação. Muitos hoje que se incluem no aspecto político não é por querer uma mudança para a sociedade, mas muitos é por querer uma mudança para si mesmo, pois hoje a maioria dos que se enriquece estão envolvidos em contextos políticos. Então, qual tem sido as nossas reais ambições? Pregar do reino para que Jesus volte ou crescer apenas financeiramente? Fica uma reflexão para você também. Jesus chamou a atenção dos discípulos para uma criança, pois ela era considerada as pessoas menos importantes na sociedade. Ele demonstrou que, caso servisse às necessidades das crianças, estariam alinhados com seu espírito e missão. As crianças, entre aspas, não têm o que lhe devolver financeiramente. Não há o que você fazer uma criança e ela vai te dar algo superior.
mas é isso que Cristo quer que façamos, cuidarmos daqueles que aparentemente não têm o que nos devolver. Jesus disse, eu não vim para os sãos, mas vim para os doentes. É interessante que a lição diz assim, depois que Jesus subiu ao céu, a igreja recebeu a missão de revelar seu Espírito ao mundo. No entanto, o mundo nunca poderá ver a Cristo por meio de nós, se não deixarmos Jesus brilhar. A ênfase da nossa pregação não são nossas boas ações, as nossas decisões, mas o que Cristo fez, o que Cristo viveu, e isso ser revelado em nós. Lembre em Atos, os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez, porque as pessoas olharam para aqueles ali e viram eles como iguais a Jesus. Por isso que a palavra cristão é pequeno Cristo. E as pessoas precisam ver Cristo em nossa vida. Há um texto que a lição fala o seguinte, que é de Filipenses 2, 5 e 8. Paulo nos orientou, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Era algo a que deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante a homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Olha que interessante. Cristo esvaziou-se de si mesmo. Poderia ter pregado para si, falado, eu sou Deus, me adorem, mas ele revelou a glória do Pai. Jesus veio para testemunhar do Pai. E nosso papel não é a glória nossa, os méritos nossos, mas a exaltação de Cristo, esvaziar-se de nós mesmos para sermos preenchidos pelo Espírito Santo. Se cada pessoa adotasse o Espírito de Cristo, cuidando não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros, como o verso 4 diz, nunca mais a liberdade religiosa seria questionada novamente. Pensar no outro, respeitar o espaço do outro, e isso tem a ver com a verdadeira liberdade, que é a ênfase da lição dessa semana, desse trimestre, né? O Espírito de Cristo é a solução definitiva para toda forma de tirania e opressão. Tenha o Espírito de Jesus. Na sexta-feira, alguns textos de Ellen White, algumas frases importantes para nós, para assim concluirmos. Por exemplo, a terra se obscureceu por causa da compreensão errada sobre Deus. Essa é uma grande verdade. O mundo vive hoje em trevas por não compreender o amor e os desígnios de Deus sobre a nossa vida. Não faz parte da missão de Cristo obrigar as pessoas a recebê-lo, e sim Satanás e pessoas que têm essa intenção de fazer tudo por obrigação e com um senso errado de justiça. Assim, Ellen White mesmo também comentava. E por fim, há um texto dela que diz: todo ser humano pertence a Deus, nos aspectos físico, mental e espiritual. Cristo morreu para redimir a todos. Nada pode ser mais ofensivo ao Senhor do que por meio de fanatismo religioso causar sofrimento àqueles que foram adquiridos pelo sangue do Salvador. Cristo morreu por todos. Todos o pertencem, mas há aqueles que querem viver separados. E eles têm o seu poder de escolha. Nós levamos a mensagem, mas não obrigamos ninguém a crer. Que fique isso claro para mim e você, e possamos respeitar as diferenças e opiniões das pessoas. Tenha o Espírito de Cristo. Vamos orar? Querido Deus, ó Pai, abençoe a cada amigo que veio no canal. Que a Tua graça e poder esteja sobre nós. Ajude-nos a compreender a Tua vontade e colocarmos em prática. No nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Queridos, obrigado por sua participação. Deixe seu comentário. Semana que vem estamos juntos. Tchau, tchau.